falar de pterossauros, mas o que eu vou conversar sobre pterossauros com esse seleto grupo de pesquisadores, imagino alguns alunos que estão atuando dentro de uma COP, que é uma excelência que nós temos dentro da nossa universidade. Toda vez que a COP chora, eu tenho vontade de cortar os pulsos. Porque se não tiver aqui, vai ter onde? Né? Inclusive, quando eu vejo um auditório bacana desses, Bevilacqua, é uma das coisas que a gente quer fazer no museu. O Museu Nacional hoje se inspira muito nos pontos positivos dessa nossa instituição chamada FRJ, a qual todos nós pertencemos, para tentar melhorar as situações gerais. E nós investimos numa área muito bacana. Nós investimos numa área básica, uma área de educação. A gente pega a criançada mesmo e mostra para eles um mundo totalmente diferente. E dentro desse contexto, eu vou rapidamente, então, discutir tentar mostrar para vocês como é que se faz pesquisa numa área tão complexa como a paleontologia, utilizando os pterossauros como pano de fundo. Bom, o que são pterossauros? São animais alados, extremamente interessantes, que aparecem praticamente toda e qualquer publicação, filme que esteja vinculado com a história do tempo profundo. Desde o King Kong, quando a atriz... Cara, como eu sonhava com essa atriz, Faye Dunaway, quando eu era criança. Nossa Senhora, que fantástica momento. Ali é bacana isso, a gente poder relembrar essas situações que a gente vive. É claro que hoje as coisas mudam, nós temos o Jurassic World, esse de 2015, né, onde esses animais alados naturalmente estão presentes. E olha só, eles instigam inclusive os pesquisadores, porque eu fico pensando como é que um animal alado desse, com mais ou menos 15, no máximo 15 quilos, consegue levantar uma presa aí com um peso médio de 60, 70 quilos. Certamente vocês aqui da COP vão poder me fornecer esse modelo maravilhoso que acontece. Sem exageros, um dos grandes pontos que eu gostaria que vocês levassem, em termos de informação dessa minha apresentação, é essa. Pterossauros não são dinossauros. Se eu conseguir isso, já vou ficar feliz. Porque hoje em dia, que você tem na percepção, no imaginário popular, que tudo aquilo que é grande, é extinto, é um dinossauro. Não, não é assim. E a gente, inclusive, no museu, tenta mostrar um pouco isso. É claro que esses animais alados, eles são tidos como se fossem irmãos dos dinossauros, sendo que cada um seguiu o seu caminho evolutivo de uma forma independente. Enquanto que os dinossauros, num primeiro momento, e se vocês quiserem a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ficaram em terra firme, os pterossauros, desde cedo, aprenderam a voar. Bom, e eles são extremamente diversificados. Tá? Para vocês terem uma ideia em termos do seu registro, o registro mais antigo provém de camadas formadas aí em torno de 220 milhões de anos, e o último registro deles, que a gente encontra nas camadas, datam de depósitos formados há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Ou seja, são um grupo totalmente extinto. E apenas para ilustrar um pouco dessa sua diversidade, aqui vocês estão olhando o húmero, que é o osso, um dos principais ossos que sustentam a asa desses animais, de um animal que devia ter em torno aí de 25 a 30 centímetros de abertura lá, ao lado de um dos maiores animais que já existiam em termos de capacidade de voo, que é o Quetzalcoatl, que foi encontrado nos Estados Unidos, e cuja abertura lá variava em torno aí de uns 11 metros, dependendo aí de quem você pegar. De qualquer forma, esses animais são absolutamente fantásticos. Aqui uma outra comparação de pterossauros mais derivados, aqui você vê um Tropeognathus, que foi encontrado aqui no Brasil, ao lado do Micópteros, são grupos semelhantes, são pterodactiloides, ou seja, pterossauros derivados, mas isso aqui é apenas para vocês terem uma ideia dessa enorme variedade e diversidade desses organismos, sem contar com seus hábitos alimentares. Nós temos desde animais que nós acreditamos terem sido insetívoros, como esse Erholopterus da China, até formas que nós acreditamos que tinham se alimentado de peixes, como Thalassodromes, que é encontrado aqui no Nordeste do nosso país. Sem contar com animais filtradores, fantásticos, como o pterodáustro, que é encontrado em depósitos cretáceos da Argentina, e também algumas formas que nós imaginamos serem frugívoras. Sem contar com essas formas bizarras, que são os arquídeos, que têm esse pescoço absolutamente descomunal, que faz com que a gente fique sempre refletindo exatamente que tipo de presa esse animal consumia. E tem interpretações diversas.
Como vocês podem ver, eu acho, talvez, bem, sim, tal, acreditamos, etc, etc. E vocês vão ver um pouquinho como a gente tenta fechar vamos dizer, como a gente procura ter mais certeza em termos das nossas afirmações. O primeiro pterossauro descrito foi por Cosimo Alessandro Collini, um antigo secretário de Voltaire, em 1784. Ele, inclusive, teve à mão um exemplar muito bacana, que é esse aqui, que foi encontrado na região sul da Alemanha, depósitos formados há mais ou menos 150, 160 milhões de anos, e ele chegou, após o seu estudo, as seguintes 3 conclusões. Primeiro, era um animal novo para a ciência. Segundo, a posição zoológica dessa nova espécie era indefinida. Terceiro, possivelmente este animal representava uma forma com hábitos anfíbios. Resumindo, o cara não tinha a menor ideia do que ele encontrou. E foi apenas quase 20 anos depois, através desse pesquisador chamado Georges Cuvier, que é também considerado o pai da paleontologia de vertebrados, é que você teve uma ideia melhor do que essas formas representavam. E o Cuvier estabeleceu 2 pontos. Primeiro, era um réptil. Segundo, que tinha aprendido a voar. E isso não era nada trivial. Num tempo que os únicos vertebrados que voavam eram os morcegos, as aves e os anjos. Dentro desse contexto, o que os pterossauros fizeram de diferente? Eles desenvolveram um quarto disto, que passou a sustentação básica de uma membrana alar. Vocês veem que essa construção da asa dos pterossauros é bem distinta do que a gente encontra nas aves e nos morcegos. Mas, como toda teoria proposta científica, há controvérsias. E tiveram alguns pesquisadores que acreditaram que esses animais alados, na verdade, não eram nada alados, que eles utilizariam seus membros anteriores dentro d'água, como fazem os pinguins. Por outro lado, haviam também pesquisadores que acreditavam que os pterossauros nada mais eram que uma tribo de marsupiais voadores, ou seja, mamíferos. Então, você vê praticamente de A a Z. No entanto, nós, à medida, inclusive, foi um momento quando eu estava fazendo o doutorado, tive uma oportunidade maravilhosa, poderia falar horas sobre minha experiência nos Estados Unidos, de coisas boas e coisas ruins, tá? Mas, num dado momento, isso os Estados Unidos proporciona, nós tivemos a condição de organizar um primeiro workshop sobre pterossauros. E, basicamente, o que a gente fez? A gente reuniu todo mundo que estudava pterossauro, botou numa mesa, vamos conversar. Vamos discutir o que a gente sabe desses organismos. E isso ficou tão bacana, tão bom, que a gente estendeu isso para eventos como eventos mais formais, simpósio de pterossauros, e nós organizamos vários. Inclusive, o último foi organizado agora na Califórnia. E quais são os pontos consensuais? Os nossos pontos consensuais são, primeiro, pterossauros são répteis, segundo, sabem voar. Ou seja, estamos de volta ao tempo de Cuvier. Cuvier já disse para a gente há 200 anos atrás. Aí eu fico imaginando, vocês olhando para mim assim, pensando, mas não é possível, CNPq existindo ou não, CAPES investindo nesses caras de todos os outros países também, e esses caras, depois dessas reuniões todas, que também são financiadas geralmente com dinheiro público, enfim, só chegaram a essa conclusão. Como é que pode? Como é que pode que pessoas supostamente inteligentes se reúnem e conseguem e continuam ainda com tantas luzes dos mais diferentes aspectos? O primeiro ponto é o seguinte, é que os pterossauros, eles não são totalmente diferentes de tudo que existe hoje em dia. Eles também são muito diferentes entre si. Aqui eu estou ilustrando 2 animais, um anguirídeo e um asdárquide. Observem só, em termos da construção morfológica, as enormes diferenças que eles têm em termos de anatomia. Mas tem outro fator também. Você tem, basicamente, mais de 90% de todo o material de pterossauros e perto aí de 50% da sua diversidade em termos de espécies, temos aí em torno de umas 220 espécies reconhecidas, é proveniente de apenas 5 depósitos, que são o Calcareous-Zaunhofen, situado na região sul da Alemanha, o Kermit Crimson, situado na Inglaterra, e o Niobrara Chalk, da América do Norte, em especial Estados Unidos. E notem que
praticamente tudo aquilo que a gente sabia de pterossauros, até mais ou menos a década de 50, 60, era proveniente desses depósitos. Aí eles se juntaram. Yerhol, que na realidade é o grupo Yerhol, que na realidade são vários depósitos, e também aqui no nosso Brasil, vamos dizer, o grupo Santana, que reúne algumas unidades, duas das quais tem pterossauros, a formação Crato e a formação Romualdo. Ou seja, apenas 5 depósitos têm tanta informação a respeito de um grupo totalmente extinto, né, e totalmente diferente de tudo que existe. Reparem que não temos praticamente nada na África. Imagine um depósito destacado na África. Existem pterossauros na África, mas são geralmente fragmentos, como vocês vão ver em seguida. Imagine um grande depósito encontrado na África, sem contar a questão temporal. A questão temporal é crucial. 220 até 66 milhões de anos são muitos anos. E você tem, naturalmente, esses depósitos divididos em diferentes idades, o que, naturalmente, nos dá apenas um pequeno pedaço, uma pequena janela a respeito da história evolutiva desses organismos. Nós todos temos a ideia, esse certamente vocês já viram, né? Esse é o clássico em termos de preservação de fósseis. O animal morre, é soterrado, perde material, ocorrem os diferentes processos de fossilização, depois disso nós temos uma nova exposição onde a gente faz a nossa descoberta. E vibra para a imprensa. Não é bem assim. Os processos são extremamente complexos. E aí eu confesso a vocês, como seria bom desenvolver um laboratório de tafonomia na COP, onde a gente poderia fazer experimentos para tentar entender um pouquinho mais como ocorrem esses processos. E mais ainda, dentro do espírito, que sempre que eu conheci o Bevilacqua, quando eu norteei ele, olha que coisa interdisciplinar ou multidisciplinar. Poderíamos chamar os químicos para conversar. Poderíamos também chamar os matemáticos para questões envolvendo estatística. Ou seja, é uma gama assim, de possibilidades tremenda. Bom, mas eu não vou incomodar vocês muito com isso. É importante que vocês entendam que o processo de fossilização é algo complexo e que nós não entendemos bem ainda. Variações tremendas. Tanto é que você vê, quando a gente fala em termos de pterossauros, se eu fizesse uma aposta aqui, e pedisse a vocês mostrarem onde está a espessura do osso desse animal, esse animal que tem uma abertura lá mais ou menos em torno de 8 metros, todos vocês iam errar, a não ser que fossem paleontólogos, ou que já tivessem visto essa apresentação. Esse animal de uma abertura lá de 8 metros, esse aqui é o húmero, um dos principais ossos que compõem a asa, e a espessura é mínima. Não é tudo isso aqui, é apenas esse pedacinho aqui, 1 ou 2 milímetros. 1 ou 2 milímetros. Naturalmente que isso se reflete na sua preservação. Vocês estão vendo aqui uma vértebra cervical, uma vértebra do pescoço. Aqui é uma seção de uma dessas vértebras. Observem a espessura, vamos dizer assim, a fragilidade desse material. E é claro, tendo em consideração aquela diversidade de processos todos, isso vai ter uma influência decisiva no que vai e o que não vai ser preservado. Bom, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente o que é vamos dizer, um conjunto selecionado dos principais pterossauros encontrados aqui em Greensand, que é um daqueles 5 depósitos que eu tinha mencionado. É isso que vocês estão vendo aí nessa caixinha. Fragmentos, cacos de arcadas superiores e inferiores. Esse é um dos pterossauros mais, vamos dizer, basais que nós conhecemos. Ele é procedente de depósitos formados mais ou menos 210 milhões de anos atrás, na Itália. E vejam que um exemplar fantástico, que quando foi encontrado, quem o encontrou achou que estava meio sujinho e resolveu lavar. A única coisa que sobrou de ossos é essa parte aqui, o resto tudo é impressão. Mas vejam, isso aqui é um dos mais basais. Como é que você consegue retirar informações a respeito desse material, além de ser totalmente compactado? E, por outro lado, temos formas mais, em termos de preservações, bem melhores, como esse Hanfenrinks encontrados na Alemanha, que é um também daqueles depósitos. Crânio, as asas, inclusive com a impressão de tecido mole, algo que eu ainda vou conversar com vocês rapidamente. Sem contar com o nosso material do Brasil. O material brasileiro é absolutamente fenomenal, preservado em 3 dimensões, tem realmente possibilidades enormes para retirada em termos de informação anatômica. Aqui vocês vão ter um pterossauro de Yerhol, uma seção transversal, ao lado do material do Brasil.
São ossos de asa. Observe, vejam como aqui está bem compactado, observe a preservação fantástica do material brasileiro. É claro que, hoje em dia, eu sei que vai parecer propaganda, mas não é não. Não existe uma discussão de um assunto mais geral, mais amplo, que envolve o pterossauria, que não passe pelo material brasileiro. E a explicação está aí, a excepcional qualidade. Sem contar que nós também temos tecido mole, músculos, fibras musculares, vasos sanguíneos, claro, petrificados, né? Ou quem sabe tenha mais informação, mas a gente também precisaria fazer um outro tipo de análise e que eu tenho tentado conseguir interessar laboratórios sem muito sucesso. De qualquer forma, deixa eu comentar agora algumas questões e controvérsias. Por exemplo, um ponto básico. O que são os pterossauros? Em termos, onde eles estão? Na cadeia evolutiva dos répteis. Existem grupos, mas grupos bons, né? Aventureiros, não, que acreditam que pterossauros estariam perto de esquamata, ou seja, é um grupo de quase assim de lagartos voadores, para simplificar. Existe um outro grupo que acredita que os pterossauros estejam na base do que a gente chama de reptília, dentro do que a gente chama de arcossauria. Existe a maioria que defende que os pterossauros são, vamos dizer, são o que a gente chamaria de grupos irmãos dos dinossauros. Mas entendo, isso não é qualquer um que está falando, não. Isso é gente séria. Os italianos pensam na Nitiquamata, os americanos, uma grande parte, pensam que eles estão na parte basal de arcossauria, e apesar da maioria hoje em dia, com base em dados anatômicos, acreditar que eles sejam grupos irmãos de dinossauros. Mas não é consensual. Um outro ponto interessante, quando a gente fala da origem de pterossauros, é esse. Eu sei, está difícil. De manhã cedo, o cara fala de rajada e metralhadora, e agora vai mostrar para vocês assim, uma imagem, e vai mostrar o réptil que dizia que queria ser um pterossauro quando evoluir. Esse é o material mais próximo de pterossauro, pelo menos que nós temos identificado, mas que não era um pterossauro ainda. É os cleromórculos. Precisa de boa vontade, alguma imaginação para fazer isso. Essa é uma reprodução, bastante, eu sei, tá certo, tá bom, eu aceito, é muita imaginação. Mas o fato é isso, é porque o material que nós temos é muito mal preservado. A gente não tem um pterossauro, como se encontra já é um pterossauro, já é. Ele já tem todas as características que compõem o grupo. Então, nós ainda precisamos encontrar no registro paleontológico algum animal que, como eu disse a vocês, que diria alguma coisa tipo assim, eu quero ser um pterossauro quando evoluir. Então, esse é um dos problemas que nós temos quando a gente discute a origem dos pterossauros. Como é que esses animais caminhavam? Aí vocês dizem, não, pelo amor de Deus, nem isso vocês sabem? Não. Apesar daí, a gente já está partindo para um consenso. Eles poderiam ser bípedes ou utilizaram os 4 membros quando estivessem em terra firme. E agora eu não vou resistir, Bevilacqua, fazer uma provocação. Como é que resolve isso? Modela. Você sabe que é exatamente isso? Pô, rapaz, falar com... é uma desgraça, né? A gente pensa surpreender, e a gente já cortou logo pela raiz, assim. Exatamente, mas você sabe como é que... Vamos dizer modela. É uma maneira. Existe uma outra. Como é que você imagina? E sonha. Eu sei. Vou te dizer o que eles fizeram, porque hoje em dia já existe um grupo procurando consenso. O primeiro ponto é o seguinte, nós também temos uma coisa que ocorre no registro, que são o quê? Fósseis que nos levam a alguma informação indireta. Por exemplo, sórdios pilosos, que você tem uma membrana nos membros posteriores. Cara, andar com membrana nos membros posteriores não é algo assim muito simples. E nós encontramos isso em outros animais, como esse Erholoptus também, ou seja, já é uma evidência indireta dizendo, olha só, em terra firme você teria problema se você quisesse caminhar de uma forma bípede. Mas existe uma outra maneira, apesar da final foi a modelagem, que é olhar em pegadas. Pegada de pterossauro é maravilhoso, porque é diferente de tudo. Em algum momento, em Utah, um pesquisador chamado Stokes fez a sua grande descoberta. Ele viu pegadas similares a essa e disse que isso tinha que ser de um pterossauro. E ele foi desacreditado e morreu pensando que tivesse errado. Mas não, ele estava certo.
E aí eles fizeram a modelagem, sabe como? Um pesquisador acordou de manhã e disse a seguinte coisa: vamos pegar se existisse uma pegada de pterossauro, como é que ela seria? Então você pega os membros posteriores, coloca dentro de uma situação de lama, você pega os membros anteriores e vê o que dá. E olha, deu muito parecido com isso aqui. Deu muito parecido com isso aqui. E foi a partir desse momento, a partir de uma modelagem de uma forma talvez mais vamos dizer assim, não tão rebuscada como poderia ser feito, é que nós tivemos essa situação. Ou toda vez que você vê esse conjunto, que essa pegada poderia também ser feita por um outro organismo. Tá? Ainda mais porque existe toda uma situação envolvendo a plasticidade de sedimentos que influencia nisso. Mas essa aqui não. E esse conjunto certamente é de um pterossauro, algo que nós não achamos no Brasil ainda. Estamos procurando. Mesmo assim, então a ideia geral é que, bom, em terra firme, se esses modelos, se essas análises estiverem corretas, a maioria, pelo menos dos pterossauros, deveria utilizar as 4 patas. Mas aí tem a variação que, não, agora sim a modelagem poderia ajudar muito. Porque esse animal, que é um nictosaurídeo, olha só como esse animal caminhava com os membros posteriores. Com os membros posteriores e os membros anteriores. Olha só. Então, esta maneira de caminhar, a influência em termos biomecânicos é algo que a gente ainda poderia estudar e que certamente variava nesses animais, nesses organismos chamados pterossauros. Porque outros, quando tem os membros menores, eles vão ficar na posição subhorizontal, em termos da linha, vamos dizer, central do seu corpo. Como é que esses animais voavam? Aí, meu amigo, aí é uma discussão. Vocês, como eu já tinha colocado para vocês, 2 grupos de vertebrados voam hoje em dia, são as aves, são os morcegos, mas quando a gente vê o voo planado, que não deixa de ser uma maneira de voar, existem diversos grupos, né? Mamíferos fazem isso, lagartos fazem isso, até mesmo os peixes arranjaram um jeito de voar, pelo menos por um determinado tempo. Tem aqui uma imagem que eu adoro. Essa imagem é um dos murais que tem no Museu de História Natural Americano e que mostra aquilo que sintetizava o conhecimento vamos dizer, década de 50, onde você tinha esses animais de pteranodon, aqui naturalmente se colocaram diversas espécies de pterossauros, e a ideia basicamente era assim: os animais escalavam os penhascos e aí se projetavam. E eu gostava sempre de dizer o seguinte: quando se projetassem, voassem, estava tudo bem para eles. Quando não, estava tudo bem para a gente, porque eles caíam, eram fossilizados e a gente podia estudá-los. Mas, na realidade, quando a gente observa, em termos anatômicos, toda a estrutura que compõe a asa e outros detalhes do seu esqueleto, a gente vê que eles tinham todas as condições propícias para o desenvolvimento de uma musculatura possante ligada ao voo. Como, por exemplo, esse é novamente o húmero, esse pedaço de osso a gente chama aqui de crista deltopeitoral, extremamente desenvolvido. Não há por que você não imaginar que você teria, além das inserções musculares que a gente vê, que você teria aqui um possante músculo que estaria diretamente vinculado ao voo. Da mesma forma, se a gente observa esse é um dos pterossauros, vamos dizer assim, mais basais que nós conhecemos, é o Edimorphodon, nós vemos esse osso muito bem projetado aqui, né, que é o crânio, pescoço, parte das asas, né, parte dos membros posteriores, e esse osso aqui é o externo. Então, se você tem um externo, por que se desenvolve um externo de uma forma possante? Para inserção muscular e estaria diretamente vinculado a questões de voo. Então, nós hoje temos vamos dizer assim, um senso comum que esses animais eram animais que poderiam desenvolver o voo ativo devido a essas feições anatômicas, porém existe uma diversidade tremenda de como se pode voar. Um beija-flor não voa igual uma gaivota, por exemplo, só para dar um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo extremo, né? Aí existe uma outra discussão, e essa é uma daquelas discussões que você faz dentro do ambiente pterossauro, e as pessoas literalmente se entusiasmam com os argumentos. Como funcionavam essas cristas animais? Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, o pterossauro gostava de crista. Isso gostava. Você tem cristas de animais triássicos, né, ou seja, 215 milhões de anos, como Austriadáctilos, até formas como o Quetzalcoatl, que tem essa pequena crista. O animal é um dos últimos pterossauros que nós encontramos no registro geológico. Passando por uma diversidade tremenda, como esse material de nictossauros, que num dado momento se acreditou que teria uma membrana sustentando essa enorme crista na região posterior do crânio. E a diversidade é tremenda. Inclusive, no Brasil, nós temos muita diversidade, que levou a várias discussões em termos de crista. Aqui está o nosso,
vamos dizer assim, a mãe de todas as cristas, é o Tupandactylus, com essa crista maravilhosa, é a maior crista proporcional ao corpo que se encontrou nesses animais, e também aqui o nosso Nyctosaurus, que nós acreditamos hoje em dia que não deveria ter uma membrana sustentando. E para que isso? Para que serve isso? Basicamente, o único estudo que eu considero sério foi realizado em cima de Pteranodon. E quem é Pteranodon? Pteranodon basicamente é um animal que tem essa crista extremamente desenvolvida na região occipital, na região posterior do crânio. Vocês estão olhando para a região esquerda do crânio, aqui ficaria a órbita, a arcada superior, a arcada inferior. Então, essa crista ficou muito estudada e tiveram várias propostas para ela. Desde a inserção muscular, que é meio óbvio, né? Uma crista pode ter inserção muscular. Como é que se descobre isso? Facilmente, só tem que achar a inserção. A gente quase não acha, mas a gente imagina que em algumas formas você teria isso. E que elas teriam uma influência aerodinâmica. Tudo bem? Tudo bem, né? Mas qual? Olha a COP podendo entrar aí com um estudo bacana. Olha que coisa bacana, olha que coisa bacana. Será que eu vou conseguir seduzir alguém hoje? Bom, também podia utilizar com freio aerodinâmico. Cara, essa é dura. Essa vocês vão ter que me seduzir para me convencer. Isso é o único estudo sério que eu considero sério que foi realizado por esses dois pesquisadores, o Mohammed Whitefield, em 74, e que, de uma certa forma, imaginou que dentro dessa crista se poderia ter uma inserção muscular, uma inserção de uma membrana, e essa membrana você utilizaria para, quando chegasse perto da Terra, ele freasse e não se tornasse um fóssil. Mas, eu vou ser sincero, esse modelo foi um modelo matemático, eu não sei como é que funcionaria. E também tem essa ideia, uma ideia bastante bacana, do dimorfismo sexual. E, basicamente, o que o meu colega Chris Bennett viu, é que ele conseguiu identificar no Pteranodon, que é uma daqueles pterossauros talvez mais famosos encontrados na Niobrara Choco, da onde era a procedência em termos da coluna estratigráfica. Também naquela época, também nos Estados Unidos, você tem problemas de posicionamento estratigráfico, o que atrapalha muito a quem faz pesquisa. Muito, muito. De qualquer forma, são ranges, segundo as informações disponíveis dos principais exemplares, onde ele conseguiu chegar à seguinte conclusão: se teria duas espécies diferentes, machos e fêmeas, divididas, separadas aqui pelo formato das suas cristas. Ou seja, machos e fêmeas teriam cristas diferenciadas. Aí eu tive a oportunidade de ver esse material. E esse é um daqueles momentos assim impactantes. Olha só, eu já tenho uma certa experiência, né? Já passei, já tenho emprego, mas eu me lembro que eu estava estudando material, eu fui no Canadá, em Edmonton, né? E tive a oportunidade de ver esse exemplar. Na verdade, vi uma foto dele. E quando eu estava, sinceramente, sem brincadeira, estava aquela situação assim de você olhar assim, o meu colega passando, você está olhando que essa foto, esse material é muito bacana. Não, isso aqui é o nosso Pteranodon, a nossa grande fêmea. Eu digo, isso não é Pteranodon. Não é, isso não pode ser. Não é. E aí na discussão, chegou-se lá pelas tantas e falou a seguinte coisa: não é não? Pô, então vai ver, o nosso material está aqui. Aqui onde? Aqui no andar X. Meu amigo, não precisa nem dizer, né? Nem café eu tomei, eu adoro café. Desci direto para olhar o material fabuloso, fabuloso. E que tem esse crânio maravilhoso e que era tido como, vamos dizer assim, a fêmea desse exemplar aqui, que tem o nome de Austenberger, né? Enfim, fizemos o nosso estudo, olhamos o material e podemos perceber que, na realidade, nós estamos tratando aqui de uma espécie diferente. E por que isso? Porque, entre outras coisas, cara, não dá para você tentar conciliar e jogar, quando você sobrepõe o material, essa variação em termos de anatomia. E não tem tafonomia que resolva. Tafonomia é o estudo de preservação dos fósseis. Não tem como você resolver. Se isso aqui for um dimorfismo sexual, nós não temos condição de separar a maioria das espécies de pterossauros. Se essa variação é tão intensa. Tá? Mas como é que se resolve isso? Cadê o rapaz do modelo? Da modelo. Como é que resolve isso aqui? Macho ou fêmea? Como é que tu resolve? Espécie nova ou não espécie? A maneira para resolver isso é dar uma olhadinha na pelvis. Pô, mas se pterossauro é tão raro assim, cadê as pelvis? Não tem. Esse é o problema. Então, então vocês entendem a dificuldade? Que é porque as pessoas acabam discutindo, rediscutindo e não aceitando ideias. Porque, inclusive, quando você faz qualquer modelo, você utiliza os organismos atuais.
Então, eles são todos diferentes dos organismos atuais. E você tem pouco material, prejudica algumas das conclusões que poderiam ser simples e básicas. Né? Falar, você pode falar o que você quiser, o problema é provar. Então, dentro desse contexto, novamente, essa avaliação anatômica, para mim e para muitas pessoas, não é condizente com questões ontogenéticas, né, e também questões de dimorfismo sexual. Mas a gente poderia ter dimorfismo sexual? Pô, o cara acabou de dizer que não, que sim, que... Não, poderíamos ter sim. Essa é uma ideia bacana, é uma ideia legal, o problema é provar. E nós achamos que conseguimos provar. E aqui tem uma história fantástica. Aliás, seria até podia ser um tema de uma outra palestra, que quando a gente faz atividade na China. A China é um negócio fora de série. Em 95 eu fui para a China, meus colegas estavam dividindo impressora. Hoje, qualquer um tem, em termos, inclusive, modernos. É outra história. A China trabalha com budget. Meus colegas trabalham comigo, ainda bem que são meus colegas. Eles trabalham com 30 milhões de dólares. Na China, paleontologia. Hello, é isso aqui. É isso que eu faço aqui. Com quanto? 10 mil, 15 mil, 20 mil. É difícil competir, gatais. É difícil competir. Não é fácil competir. De qualquer forma, como eu disse, bom, são meus amigos, é bom você ser amigo de pessoas, vamos dizer assim, com recursos bacanas, né, e que tratam a gente bem. Inclusive, tem que não existe isso para vocês. Quando a primeira vez que fui para a China, foi um momento assim especial, planejamento, que não é na China, hoje em dia você pode pegar o voo e vai, mas em 2004 não era assim, toda negociação, etc, etc, etc. Nós chegamos para o campo, que eu queria ir para o campo, chegamos lá no campo, foi uma coisa maravilhosa, só que choveu. Não se preocupe, eu não vou fazer a rima que é feio. Aí não tinha o que você fazer, cara. Campo, com chuva, aquele lamaçal, acabou. Eu estava com a cara assim, com o meu colega, Jorge de Almeida Campos, nós estávamos assim, com a nossa cara assim, e passou o meu colega chinês assim, falou, amanhã a gente volta. Aí eu fiquei pensando assim, falei para o Jorge, o quê, para brincar na lama, é? Eu não tenho o que fazer. Dia seguinte a gente voltou. Olha, eu juro a você, eu conferi o GPS umas 3 vezes, não é possível, é aqui mesmo, não é possível. É, realmente aqui. Não tinha nada de lama. Mas como é que pode? Como é que pode? Aí passou um chinesinho ali, com aquela lanterna assim de mineiro, assim, todo coberto de lama. Sabe o que eles fizeram, Bevilar? Tiraram a lama a noite toda. Chamaram lá uns 10, 20 lá do povoado, pagaram, eles passaram a noite. Alguém já pegou um balde de lama? Se eu fizesse aqui, eu vou preso. Então, quer dizer, é uma filosofia diferente. Mas eles, inclusive, encontraram outros materiais, inclusive esse. Bom, rapidamente voltando, foi uma pesquisa bacana, né? Deu, inclusive, capa da Current Biology. A CAPES adora isso, né? Tal, né? A1, sei lá, como você quiser definir. E aí nós definimos a seguinte coisa. Nós encontramos nessa região, vários crânios. É um depósito, são vários depósitos, mas uma única espécie, pelo menos que nós conseguimos diferenciar. E nós encontramos crânios com um tamanho parecido. E eles só variavam, em termos de morfologia, na extensão da crista. Na projeção um pouco mais anterior e no tamanho da crista craniana. O que então nos levou à interpretação que esses animais poderiam mesmo utilizar sua crista em termos de dimorfismo sexual, o que não preclude outras ideias. E justamente nas outras ideias nós temos aqui uma em especial que novamente poderia interessar tanto a COP. Nós temos esse animal chamado Thalassodromus 7, foi descrito na Science, ele não é fácil de escrever na Science, não. Tá? E sobretudo quando você não tem autores, né, vamos dizer assim, de fora, agora não precisamos entrar muito nisso, apesar da minha outra palestra eu entraria. Mas vamos rapidamente sobre isso. A gente tem uma projeção bacana, etc, etc, etc. Vocês estão vendo aqui o lado esquerdo do crânio, parte anterior, parte posterior, a órbita, ou seja, aqui ficaria o globo ocular, e notem essa imensa crista projetada na região posterior do crânio. Eu vou me ater mais à questão da crista. Vocês estão vendo aqui está a órbita, esse é o tamanho da crista. Os pterossauros, sobretudo esses aqui, têm uma fenestra muito desenvolvida na parte anterior do crânio. Notem essa crista. Com um pouco de boa vontade, e vendo o exemplar, vocês veem isso, não precisa nem usar a boa vontade, vocês vão ver que a gente tem uns canaizinhos aqui, ó. Um canal central e canais que ramificam aqui para cima. Note que isso aqui é impressão numa estrutura óssea. A quantidade de canais poderia ser bem maior.
né, e que não tivessem deixado a impressão. Então, nós chegamos à conclusão que possivelmente essa crista devia ser muito irrigada com sangue, nós interpretamos isso aqui como vasos sanguíneos, o que nos leva naturalmente a uma hipótese que talvez esses animais poderiam utilizar a sua crista em termos de regulação térmica. Eu posso propor a hipótese, não posso? É uma hipótese. Pois é. Como seria bacana encontrar pessoas interessadas em quantificar esses dados, tentar mapear melhor, utilizando técnicas maravilhosas, e quantificar, dar números, inclusive com variações. Se era assim, era de uma forma, a quantidade de calor que poderia ser irradiada ou absorvida por essa estrutura maravilhosa desses animais. Bom, vamos voltar a falar em termos de metabolismo, que é um outro ponto interessante. Aí você vai pensar, pô, metabolismo em animal que é totalmente, vamos dizer, extinto e tão diferente de tudo, existem maneiras, paleohistologia. Nós pegamos e sacrificamos um material, às vezes dói, né, mas tem que fazer, uma asa completa, onde nós tiramos diferentes seções, e que foi objeto da minha ex-aluna Juliana Manso Sayan. Ela adora essa foto, né, isso tem mais de 10 anos, né, mas, e a Juliana chegou à seguinte conclusão, que os animais teriam um crescimento rápido, e que ossos diferentes tinham um desenvolvimento histológico distinto. Aí você vai dizer assim, pô, mas isso aqui tudo bem, tá legal. Bom, crescimento rápido, a gente pode imaginar, mas esse é um ponto importante, que diferentes ossos tinham um desenvolvimento histológico diferente. Por que isso é importante? Porque tudo que se fazia até então, e ainda hoje, em grande parte, apesar que já começa a se avançar nas pesquisas, é com caco de osso. Você pega um caquinho de osso, secciona e aí você tem uma interpretação histológica. Porém, se você não tem o mesmo animal, no mesmo estágio ontogenético, e se você tem ossos diferentes, você pode ter resultados que não são comparáveis. E foi Juliana, mestrado na UFRJ, que conseguiu mostrar isso para a gente, utilizando um material bem bacana aqui do Brasil. Tem uma outra linha de pesquisa que eu gosto muito, apesar de ser bem complexa, é a questão de como era a construção cerebral desses animais. Como os pterossauros teriam evoluído em termos do seu cérebro. Existe uma pesquisadora alemã chamada Johanna Edinger, né, a famosa Tilly, né, já falecida, e que basicamente ela utilizou a região posterior do crânio para tentar entender como é que era a construção do cérebro desses animais. Bom, a conclusão dela foi basicamente que, em termos cerebrais, os pterossauros seriam muito parecidos à construção básica do cérebro que a gente conta nas aves, né? Esses dois slides aqui ilustram uma ave, aqui você tem um jacaré, apenas para vocês terem uma ideia em termos das diferenças da estrutura do cérebro, né? Então, tem vários detalhes, se vocês depois quiserem eu posso falar, só vou chamar a atenção para essa semelhança. Bom, eu estava fazendo meu doutorado e fiquei pensando, imaginou você pega um crânio desses de 3 dimensões e secciona essa parte, e aí para você fazer um estudo bacana e observar como era a construção do cérebro a partir da caixa craniana. Não se preocupem. Se eu tivesse feito isso, não ia ter emprego, né? Você pega um crânio, secciona, corta para depois preparar. Só que eu tive a grande sorte de encontrar esse material, e esse material era só isso, a região posterior de um crânio. O que eu fiz? Seccionei, e utilizando uma técnica que eu desenvolvi durante uma mestrado de preparação química, preparação a ácido, consegui obter esse resultado. E qual a surpresa que eu tive? Vocês estão olhando de cima para baixo, ou seja, dorsal para ventral. Esse material foi colocado em uma resina e eu esperava encontrar um espaço vazio aqui dentro. Não era assim. Onde está a caixa craniana desse material? Basicamente, ele é extremamente frágil, bem menos de 1 milímetro, e, incrível que pareça, é claro que tem uma caixa craniana, mas ela está situada bem na região anterior do crânio. E você tem uma estrutura composta de trabéculas, situado entre a caixa craniana e a superfície externa. E esse tipo de estrutura nós encontramos nas aves, que os ossos do tipo sanduíche, né? Aqui você vê uma coruja, aqui a caixa craniana propriamente dita, onde fica o cérebro, aqui a superfície externa do crânio, vocês veem essa estrutura bastante similar ao que nós encontramos nos pterossauros. Ou seja, se eu ficar olhando para a superfície externa, não rola, né?
Não dá, né? Não funciona. E aí, dentro desse contexto, nós também utilizamos tomografia, que naquela época era bem rudimentar. Chegamos a fazer um primeiro ensaio de uma reconstrução 3D. Estamos falando aí na década de 70. E chegamos, então, a publicar, em 1996, quando nós fizemos esse trabalho, e chegamos, então, a descobrir o seguinte, que sim, em termos estruturais, você realmente, o cérebro, a caixa craniana é bem semelhante ao que a gente encontra nas aves, mas o cérebro, em termos de tamanho e volume, ele é bem, vamos dizer assim, mais reptiliano no sentido clássico. E esse é um estudo que tem muito para progredir, né? Se você utilizar, vamos dizer, CT scanning em diferentes animais, em diferentes pterossauros, você podia talvez reconstruir a evolução do cérebro dos pterossauros ao longo do tempo profundo. Então, também é uma linha assim, de ação muito interessante que precisa ser desenvolvida. E o último ponto que eu quero abordar rapidamente, a membrana alar. Do que o pterossauro tinha membrana alar, a gente já sabe, né, até em termos teóricos, mas também em termos práticos. Porque você encontrou materiais como esse aqui, que é conhecido como a asa de Zittel, descrito em 1882, com a impressão da estrutura alar, né? Voltando rapidamente, aqui essa asa aqui são os ossos. Notem essa região aqui, que nós vamos ampliar no próximo slide. Observem essa região aqui. Vocês, com um pouco vamos dizer assim, boa vontade, vocês vão ver essas estruturas, vamos dizer, paralelas ou subparalelas, que às vezes se modificam no decorrer da extensão da membrana alar desse animal. Essas estruturas foram chamadas de actinofibrilas e levou vamos dizer, a proposta de um modelo onde o Peter Wernhofer, em 87, olha só, pterossauro descritos lá em 1784, em 87 que se tem um primeiro modelo em termos mais robustos da estrutura, da composição da membrana alar dos animais. E o Peter Wernhofer acreditou que essas fibras estruturais estariam situadas na região interior da membrana. Sempre que você tem uma ideia, você tem pessoas pensando um pouco diferente, e foi o que propôs Penicuik no ano seguinte. Na realidade, ele acreditou que essas fibras estruturais seriam o artefato de preservação, que na realidade o que você teria dentro dessa membrana alar dos pterossauros seriam fibras elásticas, que depois que o animal morresse, essas fibras se contrairiam e dariam essas ranhuras na superfície da membrana alar, dando a falsa impressão da existência das estruturas. Sempre que você tem dois modelos totalmente diferentes, tem pessoas que procuram conciliar isso que fez Pedini Reiner, que colocou claramente que a membrana devia ser algo bem mais complexo e que essas fibras estruturais estariam presentes, mas talvez na parte inferior da membrana alar. Bom, 3 modelos, 3 grupos de pesquisa fortes, como é que você resolve? Para a gente resolver isso, a gente foi para a China, né? Novamente, já falei um pouco da China para vocês, um lugar maravilhoso, fósseis fantásticos são encontrados, investimentos realmente maciços, onde isso aqui é o típico, uma escavação que se encontra na China, né? O cara chega lá e começa a cavar. Chama o pessoal local e vão cavando. E a gente tem também nessa região, essa é uma região dessa escavação perto de uma cidade chamada Chaoyang, que tem essas camadas mais, vamos dizer, amareladas. Essas camadas são depósitos de cinzas vulcânicas, evidenciando que há milhões de anos atrás, aqui a gente está falando em torno de 120, 125 milhões de anos atrás, você teria esse vulcanismo bastante intenso, que traria vamos dizer, entre aspas, uma mortandade em massa dos animais daquela região, e aí que seriam mais suscetíveis, então, a uma preservação. Bom, novamente, China, investimentos fenomenais em termos de paleontologia. Essas são, para vocês terem uma ideia, são várias desses grandes, vamos dizer, dessas grandes áreas de coleta, e eles fazem exatamente assim, pessoas do lado vão cavando, camada por camada, na busca de fósseis. Essa é uma das áreas, né, região de Chaoyang. Observem bem o meu colega chinês aqui, Wang Jiaolin. Diógenes está mais aqui, né, dentro dessa parte, dentro dessa depressão. Toda essa área foi escavada na busca de fósseis. Não é à toa que você acha muito material. Bom, a China, como disse a vocês, fantástica, mais de 40 espécies descritas só nessa área. E é importante falar que a China, os pterossauros nessa região foram apenas descobertos em 1997. E de lá para cá, a China tornou-se assim, algo fenomenal para a pesquisa desse grupo, como para outros grupos fósseis também. E dentro dos achados, tinha esse aqui, que é o Ehrolopithus nichongensis, né, um material muito legal,
crânio, coluna vertebral, membros posteriores e as asas, parte contra parte, e nós tivemos a oportunidade de analisá-lo utilizando uma técnica simples. Simplesmente utilizamos jogos de luzes, né? E aí nós conseguimos identificar, no decorrer de como se refletiam essas luzes, diferentes partes de tecidos moles, inclusive se apurando até mesmo diferentes regiões no corpo desse animal. Eu vou diretamente a uma das áreas que tem mais ou menos 1 por 1 centímetro quadrado e que eu fiquei estudando por muito tempo. Vocês podem imaginar, puxa vida, lá na lupa, muito tempo olhando esse pedacinho. Mas esse pedaço ele é muito revelador. Primeiro que ele mostra que você tem essas fibras, mas na verdade você tem várias camadas com essas fibras. Tá? Você tem fibras maiores, você tem fibras menores, sem contar perdão, rapidinho, sem contar com essas outras fibras que eu já vou mostrar a vocês em breve. E essas fibras, quando você tem em certas áreas desse mesmo fóssil, que você tem uma compressão, elas mostram para a gente esse reticulado bem característico, né? E essas são as outras, esse reticulado, e aqui são as outras fibras que estão sobrepostas a esse material. Bom, resumindo, essas novas fibras, que seriam os pelos dos pterossauros, passam a ser identificados como picnofibras. O que acontece com o nosso modelo? Não. Nenhum deles funciona bem, e se nós estivermos corretos na nossa interpretação, o que ocorre é que vamos dizer, a membrana alar de pterossauros é constituída de algumas, pelo menos 3 camadas, onde você encontra essas fibras paralelas entre si, mas que variam em termos de orientação, dependendo da camada que você está, e cobertas por essas fibras externas, que são as picnofibras, e que a gente começa a encontrar não só pelo corpo, mas também nas asas desses animais. Resolveu? Resolveu, né? Não, não resolveu. Por que não resolveu? Porque eu preciso continuar dando minha bolsa NPq, né, amigo? Pô, por favor, né? Não, fora assim, por que não resolveu? Pô, agora não, agora peguei vocês. E aí, Bivilacqua, por que não resolveu? Porque eu não sei a composição dessas fibras. Se ela... Falou? Porque ela pode ser muscular, é uma situação. Ela pode ser elástica, é outra situação. Enfim, você ainda tem um monte de coisa que você poderia fazer. Interessado? Voltando, vamos falar rapidamente de novidade, eu sei que já me estendi bastante. Essa aqui, por exemplo, é uma das descobertas maravilhosas que foi feita em 2004, né, que são os primeiros ovos de pterossauros. Olha só, 1784, em 2004 que se encontrou os primeiros ovos. Eu só tive um grande problema, esse material, um grande problema, inclusive, eu acho, uma gravidade tremenda. Não foi eu que achei. Fora isso, era um achado maravilhoso, e depois disso você passou a encontrar também esses ovos de pterossauros na Argentina, né, que são os 2 lugares que você encontrou, até que você encontrou essa região de Rami, um lugar assim, maravilhoso para trabalhar. Assim, quem gosta de paleontologia adora, porque são desertos, você tem afloramento, você encontra fóssil com uma facilidade, se é uma área rica em fóssil, com uma facilidade tremenda. E essa região, estou aqui com o meu colega Wang Xiaolin, é uma região que literalmente você caminha sobre ossos de pterossauros. Você realmente caminha sobre ossos de pterossauros. Algo realmente fabuloso. Aqui é um conjunto desses ossos. Naturalmente, quando os encontra assim, eles têm, do ponto de vista científico, um interesse menor, porque eles estão todos quebrados, fragmentados. De qualquer forma, nós fizemos essa pesquisa, novamente, é o mesmo artigo, onde nós encontramos não apenas esses ossos, mas também 5 ovos preservados em 3 dimensões. E agora eu estava lá. Não foi eu que achei, mas eu estava pelo menos na pesquisa. Bom, mas resumindo, precisamos então fazer uma análise mostrando esse material e que nós percebemos que esses ovos eram de casca mole. Não eram ovos de casca dura. Eles têm uma projeção, uma camada de calcário muito fina, mas se comportam com ovos de casca mole. Pterossauros estão proximamente relacionados aos dinossauros, não é? Eu acho. Não tem um dinossauro que tem casca mole. Quem tem são os Squamata. Ops. Vocês estão vendo só como é que fica a situação toda? Você começa a pensar a cabeça. E aqueles outros ovos também eram assim. Nós aqui provamos que eram assim. Os outros eram sugeridos que eram assim. Enfim, mas achar esse material no campo é uma desgraça, cara. É muito difícil. Inclusive, o motivo pelo qual nós mostramos, fazendo bastante ênfase, que eles são extremamente frágeis, mas uma vez que você vê, você acha sempre. E aí nós tivemos a oportunidade de achar
esse material, com 215 ovos num lugar só. 215 ovos, imagina. Você tinha até então 3, mais 5, e agora tem 215. Com materiais assim, maravilhosos, né? Ossos que inclusive nos possibilitaram identificar que esses materiais pertenciam a uma determinada espécie, e naturalmente encontramos embriões. Olha que coisa bacana, cara. Embriões, nós temos 16 embriões, não tem nenhum todo completinho, querendo, sabe, daquele jeito que a gente gostaria. Temos enormes problemas técnicos, nós utilizamos isso aqui, um micro-CT, vocês não vão saber detalhes, mas aqui nós temos uma parte de uma arcada, aqui está a parte da arcada, nós passamos o micro-CT e nós não achamos. Mas eu sei que está lá, porque eu vejo, mas eu não consigo diferenciar. Ou seja, tecnologia, investimento, pensar como fazer, como conseguir diferenciar. Enfim, vamos continuar rapidamente. Utilizamos também alguns outros ovos que estavam totalmente fechados. Fizemos toda uma análise. Eu não consigo fazer o joguinho aqui para virar. De qualquer forma, conclusão. Animais de um sexual, que a gente já sabia em 2014, e em 2017, na publicação que a gente fez na Science, a gente demonstrou que existem feições anatômicas que revelam que, bem possivelmente, os animais tinham que cuidar da sua prole, pelo menos no primeiro momento, algo que, vamos dizer assim, que não se sabia e que contradiz vamos dizer, a percepção geral que se tem a respeito desses animais. Outros achados bacanas foi esse aqui, também poderia falar horas e horas sobre esse achado, porque esse realmente é aquele momento eureka, sabe? História rapidamente, quanto tempo eu tenho? Diz logo. 0. Bom, com 0 tempo, eu falo sobre o momento eureka depois. Basicamente é o seguinte, nós encontramos esse animal com 2 ovos dentro do corpo, depois eu posso dizer para vocês como isso foi feito, né? E, enfim, fizemos também uma análise histológica desse material, onde a gente pôde comprovar que a gente não tem esse osso medular, que tem totalmente a ver com a reprodução desses animais. Aves têm. Esse pterossauro, que é uma fêmea, não tem. Lagartos também não tem. Vocês estão entendendo como a complexidade vai aumentando? Bom, sem mais pelo momento, rapidamente só caiu a jara, encontrado aqui no Rio Grande do Sul, só para a gente não deixar assim, o nosso pride um pouco mais alto, também aqui encontramos, ainda não encontramos ovos nessa região, mas são centenas de ossos. E com essa imagem, eu encerro a minha apresentação, inclusive para respeitar o tempo que eu já não tenho. Obrigado.